Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo de geradores e, por favor, peço, assista os vídeos tanto da aula anterior como dessa aula, muito importante para você compreender o conteúdo, tá? E a gente poder prosseguir e na resolução de exercício você está apto a responder. Então, por favor, assista com calma, pode tirar dúvida comigo, pode perguntar. Beleza? Tá, então só para lembrar, geradores são os dispositivos, aparelhos, que convertem energia elétrica, uma energia qualquer para energia elétrica. Então, por exemplo, pilha, a pilha converte energia química para elétrica, portanto é um gerador. Os aquecedores, as placas solares, convertem energia térmica para elétrica, também é um gerador. Os geradores de usina, energia mecânica para elétrica e por aí vai. Então, dentro de uma pilha, então tem uma reação química e essa reação química acaba convertendo a energia química para elétrica. Então ela vai produzir para ter energia elétrica, ela vai produzir uma diferença de potencial, uma DDP, que nós chamamos de força eletromotriz, representado lá por aquele Ezinho, pelo Epsilon, tá? Então a força eletromotriz é a DDP, que produz, dentro do gerador, dentro da pilha. Mas quando surge corrente elétrica, as cargas começam a se movimentar devido à DDP que ela cria, as cargas se movimentando, como aqui é um condutor, vai ter o efeito Joule, então uma parte da energia vai ser dissipada, vai ser perdida. Então dentro da pilha também tem uma resistência que a gente chama de resistência interna. Essa resistência interna que é o responsável por fazer com que a pilha perca um pouco de energia, dissipa a energia. Então ela produz uma certa quantidade, só que ela mesma consome uma certa quantidade do que ela produziu, liberando a outra parte, tá? Então ela nunca libera 100%. Então sempre tem uma pequena perda. Se existisse um gerador ideal, aí ia acontecer dela liberar tudo que ela produz, tá? Mas isso não existe, tá? Então sempre nós teremos uma perda, tá? Mas o gerador ideal é quando não tem nenhuma perda, tá? A gente até considera alguns sistemas, a gente considera como sendo ideal para facilitar os cálculos, tá? Mas isso não existe. E hoje o que nós vamos fazer é estudar a associação de geradores, como que a gente associa geradores, ligar vários geradores no mesmo circuito. Aí nós temos dois tipos de associação: associação em paralelo, e associação em série, tá? Ou nós podemos misturar, então uma mistura das duas aí, associação mista, Começando, vamos começar aqui pela associação em série. A associação em série. Então imagina que eu tenho aqui 3 geradores, 3 pilhas, Então toda pilha, todo gerador tem um potencial positivo e negativo. O potencial na pilha, o liso, tá? É o negativo e o não liso é o positivo, tá? Então toda pilha tem isso. Uma pilha dessa aqui, a FEM, a força eletromotriz dela é 1,5 volts, o que significa que ela produz uma DDP total de 1,5 volts, o que ela produz, tá? E não o que ela libera. O que ela libera vai depender da resistência interna. Quanto mais nova for a pilha, menor a resistência interna. Quanto mais desgastada tiver, mais usada tiver a pilha, maior a resistência interna. Então ela perde mais energia. Então às vezes chega uma hora que a pilha ela consome toda a energia que ela produz. Aí então nesse momento a pilha não presta mais, a não ser que seja recarregável, que seria as baterias, por exemplo, do celular. Então a gente pode recarregar quando acaba ali a energia armazenada. Mas chega uma hora também que não tem mais nem como armazenar, por exemplo nos automóveis, no automóvel vai gerando, vai armazenando carga, só que chega um momento que ela não consegue armazenar. Então tudo que ela armazena ela mesma vai consumir. Aí naquele momento a gente tem que descartar a bateria, é só uma nova, ok? O que seria uma associação em série? Nós pegamos aqui nosso primeiro gerador, negativo e positivo, aí eu pego o segundo, aí eu pego o negativo ligando no positivo, tá? Então isso aqui é uma associação em série. E aí eu pego a terceira aqui, negativo no positivo, sobrando um negativo
e sobrando um positivo, que é onde, né, eu vou ligar, né, o meu aparelho, por exemplo, uma lâmpada. Então eu ligo no negativo, no positivo e no negativo. Então teria isso aqui, ó, aqui no meu desenho. Então tá aqui a primeira pilha, negativo, positivo. Então tem uma resistência interna e tem uma força eletromotriz, que é a DDP que ela produz. Liguei na minha segunda pilha, o negativo desce no positivo da primeira, e aqui fica positivo. E liguei aqui a terceira, negativo e positivo, sobrando um positivo aqui e um negativo, que é onde eu ligo aqui o meu aparelho, por exemplo, uma lâmpada eu posso ligar entre A e B. Tá? Então nesse caso aqui nós temos 3 pilhas, essas 3 estão ligadas em série, tá? Numa ligação em série vai produzir uma DDP total, uma força eletromotriz, a gente chama de força eletromotriz equivalente. O que seria a força eletromotriz equivalente? Na associação em série a gente pode pensar como um total. Tá? Que é o somatório, tá? Tá aqui, né? A gente chama de FEM, força eletromotriz equivalente. Ou seja, essas 3 aqui seria equivalente a uma, né? Uma de quanto? Seria o somatório das 3. Então eu pego a FEM da primeira, mais a FEM da segunda, mais a FEM da terceira. No caso aqui nas nossas pilhas, né? Seria 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4,5. Tá? Então se fossem pilhas idênticas. Professor, eu posso associar geradores diferentes? Por exemplo, um de 1, outro de 1,5, outro de 5? Posso, tá? Porque é só somar, né? Então não tem nenhum problema a gente somar vários geradores, tá? Podemos fazer diferentes, podemos fazer isso tranquilamente. Nota que aqui nós vamos ter 3 resistências internas. E essas resistências internas, elas estão ligadas em série, tá? Lembra como que é a resistência equivalente de uma associação em série? Eu sei que vocês lembram, né? Tá? Só mostrando aqui, tá? Isso aqui é a força eletromotriz, tá? Equivalente, FEM equivalente. Quem que é a nossa resistência equivalente numa associação em série? É o somatório das 3, tá? Então a resistência da primeira, mais a resistência da segunda, mais a resistência da terceira. Se são iguais, multiplica por 3. Se são diferentes, soma cada um dos valores, tá? Isso aqui é a nossa resistência equivalente interna, tá? Resistência interna. Então é como se eu pegasse essas 3 pilhas aí, né? Imaginar ela como sendo apenas uma. Imagina se eu pegasse essas 3 aqui, enrolasse, colocasse ela do cano no PVC, considerando que ela fosse apenas uma. Então ela ia ter uma força eletromotriz total, que seria o somatório das 3, e uma resistência total, que seria o somatório das 3. Nota que quanto mais geradores eu vou associando em série, maior vai ser a resistência equivalente, a resistência interna, tá? Então se eu tenho um gerador, então tem uma resistência interna. Se eu tenho 2 geradores, a resistência vai ser maior, tá? Então a corrente vai ter mais dificuldade de passar, ok? Então essa aqui é a nossa primeira associação, que é a associação em série. Vamos para o nosso segundo caso, que é a associação em paralelo. Agora eu penso o seguinte, eu vou pegar as minhas 3 pilhas, vou colocar uma do ladinho da outra, só que aí eu vou colocar aqui, ó, negativo, 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 positivo, 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 tá? Então positivo do lado positivo, negativo do lado negativo. E aí eu vou ligar através do fio, ligar negativo com negativo com negativo e deixar uma perninha sobrando para eu ligar lá a minha lâmpada. Positivo, 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 deixar uma perninha sobrando. Eita, professor, ficou difícil, como assim? Tá aqui. Tá aqui a minha primeira pilha, negativo, positivo, minha segunda, negativo, positivo, minha terceira, negativo, positivo. Cada uma com as suas resistências internas e com as suas forças eletromotrizes. Eu pego a primeira aqui, ó, ligo na segunda, ligo na terceira e deixo uma perninha sobrando aqui do fio. Ligo positivo com positivo, deixo a outra perninha. E entre A e B aqui eu ligo, por exemplo, uma lâmpada. Tá? Isso aqui seria uma associação em paralelo. Nota que eu liguei positivo, positivo, negativo com negativo. Tá? Nesse caso aí, aqui são minhas pilhas. Então cada uma vai ter 1,5. Certo? 1,5, 1,5, 1,5. Na associação em paralelo, quem que vai ser a FEM equivalente, a DDP total que vai produzir? Vai ser o mesmo de cada uma delas. Então, se cada uma tem 1,5 e eu associei 3
o total aqui, o meu resultado aqui entre A e B, para eu ligar minha lâmpada, vai continuar o valor de 1,5. Tá? Então, se eu ligasse 10 pilhas em paralelo, quanto que ia ser a DDP equivalente que essa associação ia produzir? 1,5. Tá? Então, vai continuar sendo o mesmo valor de cada uma delas. Ah, professor, se eu ligar geradores diferentes, por exemplo, um de 1,5, outro de 4, esse tipo de ligação fica meio complicado de fazer, tá? Então nós não vamos analisar aqui. Não faz muito sentido aqui para nós, mas se eu colocasse aqui, ó, em paralelo, uma pilha, vamos supor, de 4 e uma de 1,5, o que ia acontecer? Aquela que tem uma DDP maior vai carregar que tem maior, para elas vão tentar ter a mesma quantidade. Por isso que não faz sentido. Então, uma pilha vai tentar recarregar a outra. Então, imagina que essa aqui tem 1,5 e essa aqui tem apenas meio. Então, 1,5, a de cima e meio de baixo. Quando eu ligasse em paralelo, a de 1,5 vai tentar carregar aquela que tem meio. Porém, essa pilha não é recarregável. O que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma sobrecarga, vai esquentar e pode até explodir. Então, não faz sentido a gente associar, no caso aqui para nós, né, tá? Então, nós não vamos ter associação em paralelo com geradores diferentes, apenas geradores idênticos, tá? Ou seja, se eu tenho aqui 3 geradores, cada um com uma força eletromotriz igual a Ezinho, né? O resultado vai ser o próprio de cada uma delas, tá? Então não vai mudar esse valor, beleza? E a resistência equivalente, professor? A resistência equivalente, temos que lembrar que aqui é uma associação em paralelo. Na associação em paralelo, tem que utilizar aquela propriedade lá de 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá bom? Mas nossos geradores são idênticos. Como eles são idênticos, então todos são R. Então, simplesmente vai ficar isso aqui, ó. 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Ok? Isso aqui na associação em paralelo. Podemos melhorar isso aqui, né? Como o denominador que é R em todos, podemos tirar o M e o C, né? Que é o próprio R. Aí divide R por R vai ser 1, vezes 1 é 1, R por R1 vezes 1 é 1, R por R1 vezes 1 é 1, então nós vamos ter isso aqui, ó. 1 mais 1 mais 1. Podemos reescrever isso aqui, 1 sobre REC, resistência interna equivalente, é igual a 3 sobre R1. Somando aqui 3 sobre R1. Posso multiplicar cruzado ou simplesmente inverte, REC para cima e 1 para baixo, R para cima e 3 para baixo. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Resistência equivalente igual a R sobre 3, tá? Então R foi para cima e o 3 foi para baixo. Então aqui, se eu tenho 3 geradores idênticos, quem que vai ser a resistência equivalente? Eu vou pegar o valor de uma resistência interna, porque são iguais, e vou dividir pela quantidade de geradores. No caso aqui tem 3 geradores. E se eu tivesse 4 geradores, eu ia dividir por 4. 6 geradores, dividir por 6. Tal forma que eu posso escrever a expressão assim, ó. Só um minuto que eu escrevi aqui errado. Tal forma que vai ficar R dividido por N. Então nós vamos ter essa expressão aqui, ó. REC vai ser R, que é a resistência equivalente de uma delas, dividido por N, que é a quantidade de geradores. Tá? Então essa é a resistência equivalente a uma associação em paralelo. Nota que quanto maior for o número de geradores, maior vai ser o N. Então eu vou dividir R por um número maior. Então quanto mais geradores eu coloco, maior vai ser o M, que é o número de geradores, e menor vai ser esse resultado aqui, ó, que eu vou estar dividindo R por um número grande. E quanto maior o denominador, né, menor vai ser o resultado aqui da divisão. Ou seja, a resistência, quanto mais geradores eu coloco, menor vai ser a resistência equivalente. Então, se eu coloco uma pilha que tem uma resistência equivalente, se eu associo 2 pilhas em paralelo, a resistência equivalente já vai ser menor. Se eu associo 3 pilhas em paralelo, a resistência equivalente vai ser menor ainda. De tal forma que, quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente. Lembra? Então, quanto mais geradores
eu associo em paralelo, maior vai ser a corrente produzida, tá? Então, em alguma situação, faz sentido a gente usar esse tipo de associação. No nosso dia a dia, não. Por exemplo, um controle ele precisa lá, sei lá, de 2,5 volts para funcionar. Então, eu tenho que pegar duas pilhas e associar em série para aumentar. Mas eu tenho alguma coisa, por exemplo, eu tenho lá um LED que só precisa de 1,5 volt para funcionar. Porém, ele precisa de uma corrente alta. Aí eu tenho que fazer esse tipo de associação aqui, ó, para ele produzir uma corrente maior, tá? Nota que se eu tirar uma pilha dessa aqui, ó, se eu tirar uma pilha, a DDP continua sendo 1,5 volts, então não vai mudar. Então, eu lembro que antigamente, né, por exemplo, quando eu morava na roça, não tinha energia elétrica, meu pai tinha um rádio a pilha, né, já morei na roça, tá? Não tinha energia mesmo. E meu pai tinha um rádio a pilha e ele tinha por volta de 8 ou 10 pilhas, era muito pilha. E ele às vezes funcionava só com a metade, com 4 pilhas ele já funcionava, tá? Porque lá tinha na verdade era uma associação mista, tá? Mas lá, por exemplo, ele associava 4 pilhas em paralelo e mais 4 em paralelo. Então naquilo lá a gente podia tirar 4 pilhas que ele continuava funcionando. E para que precisava daquele tanto de pilha? Né? Para aumentar a corrente para conseguir fazer o aparelho funcionar. Ok? Então, nota que na associação em série, a resistência equivalente vai ser maior. Então, corrente menor. Na associação em paralelo, desculpa, falei em série, né? Em série, a resistência equivalente maior. Portanto, corrente menor. Em paralelo, a resistência equivalente menor. Portanto, corrente maior. Se eu pegar essa pilha aqui, uma daquelas pilhas grandonas, aquelas mais grossas, enormes, né? Você vai notar lá que as duas é 1,5 volts, tá? O que muda no tamanho? Muda a corrente, tá? Porque aquela que é maior, ela produz uma corrente maior, tá? Então é só isso que muda lá numa pilha. Então, se eu pegar essa aqui, aquela palito que é menorzinha, né? É bem provável que essa aqui vai ter uma corrente maior do que a palito, mas a DDP é a mesma, tá? Todas elas têm 1,5 volts, certo? No nosso controle remoto, qual que é o tipo de associação, né? Aparentemente a gente já pensa em paralelo, né? Por que a gente pensa em paralelo? Porque lá no controle remoto a gente coloca duas pilhas, uma do ladinho da outra, né? Porém, a gente coloca invertido, negativo e positivo. Não sei se vocês já notaram no controle, tá? Eu tenho esse caso aqui, ó. Então eu tenho uma pilha, negativo e positivo, eu tenho a outra positivo e negativo. Aí lá dentro do controle tem um fiozinho que liga o negativo no positivo. E aqui, ó, aqui a gente, no negativo e no positivo, vai ligar o controle remoto, tá? Então isso aqui na verdade é uma associação em série. Porque pensa, se eu pego essa pilha aqui e giro ela a 180 graus, nessa direção aqui, ó, vai ficar negativo, positivo, positivo. Eu ligo aqui. Na verdade, nós vamos ter uma associação em série, positivo no negativo, e não em paralelo, tá? Então, aí no controle remoto é uma associação em série e não em paralelo. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Então, eu posso colocar uma do lado da outra, daí fazer uma ligação em série. Posso, tá? Não necessariamente por uma estar do lado da outra é uma ligação em paralelo. Não. Tá? Então, toma muito cuidado. Passei em paralelo, ó, tem que estar ligado ao positivo, positivo, positivo. Negativo, negativo, negativo. Tá? Para ser a associação em série, negativo, positivo, sobrando aqui as duas extremidades para ligar lá o circuito. Beleza? Próximo vídeo vou fazer a correção de alguns exercícios. Valeu!